Gente, eu tenho muita dificuldade em deixar de fazer o que eu quero para fazer as coisas que Deus quer que eu faça. E a forma que Deus fala comigo é justamente me incomodando. Quando eu estou fazendo algo assim que não agrada a Ele, então Ele me incomoda bastante. E quando eu não estou fazendo, quando eu não estou fazendo aquilo que Ele quer que eu faça, eu também me sinto muito incomodada. Então é a forma que Deus fala comigo. Pessoal, vou estar olhando aqui, ó, que a minha filha está dormindo do lado. E eu sempre vou ficar dando uma olhadinha. Então eu vivo em oração, tá, gente? Constantemente em oração, pedindo para Deus tirar a minha vontade, ou para que Deus me dê força, para que apesar da minha vontade, eu consiga fazer o que Ele quer que eu faça. É uma luta muito grande e hoje eu quero falar com vocês sobre isso, sobre você abandonar os seus sonhos para viver os sonhos de Deus, abandonar a sua vontade para começar a viver a vontade de Deus, e não é fácil. Eu conversei com uma amiga essa semana e eu falei para ela assim, olha, o mundo espiritual ele é real. Existe uma guerra, é real. Então assim, não é só, eu vou ali no mercado, vou comprar carne pro almoço ou frango pro almoço. Não é só isso, tá, gente? Quando você decide não fazer mais a sua vontade, o inimigo ele começa a te oferecer um monte de coisa. Ele começa a meio que colocar vários atrativos na sua frente para que você volte para aquele estado de prisão, digamos assim. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma pessoa, gente, que eu sou a louca dos cálculos. Então, assim, eu faço o cálculo de tudo. Eu tento prever tudo no sentido de quanto que eu vou ter guardado daqui a um ano, quanto que eu vou ter crescido daqui a uns meses. Eu fico meio que numa loucura com relação a isso. Não só com o crescimento, mas com tudo, assim, tá? Eu quero ir pro Brasil, como que eu vou fazer? Então eu fico meio que, tentando antecipar as coisas. Eu nunca consegui nada na minha vida fazendo isso. Essa é a verdade. Eu sempre fiz cálculo e tudo e nunca consegui nada. Novamente, a gente não entende o agir de Deus. E Deus muitas vezes deixa você sem conseguir nada, que foi o meu caso, por muito tempo, para que você tenha clara noção de que você sozinha não tem força. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu esgotei todas as minhas possibilidades, Deus veio e fez mais do que eu podia imaginar. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu amava assistir conteúdo de autoajuda, conteúdo de motivação para trabalhar, empreendedorismo. Aí um vinha e falava assim, olha, você precisa, nem descansa, toma banho 5 da manhã e levanta e vai trabalhar e papapá. Aí o outro vinha e falava, não precisa. Então eu vivia naquele conflito. Eu estava saturada de conhecimento, saturada de informação e eu não tinha resultado. Resultado financeiro, tá? Sendo bem clara, não tinha esse resultado. E eu lembro que um dia eu estava assistindo um vídeo, novamente, sobre como ficar rico, como ter, sucesso profissional. E teve algo dentro daquele vídeo que me chamou a atenção. Novamente, aquele vídeo estava contradizendo um outro conteúdo que eu tinha assistido. E eu fiquei cansada naquele momento. Eu falei assim, eu não sei mais como aprender, eu não sei mais quem que eu devo ouvir, porque eu escuto uma pessoa aqui, o outro vem que eu também admiro e diz que não é assim. Então tá me deixando confusa. E eu não ouvi nenhuma voz, mas no meu coração foi muito claro. Para de aprender com eles agora, que eu vou te ensinar. E, gente, já faziam anos, tá? Anos que eu tava nessa luta de crescer na internet, de essas coisas, tá? Trabalhar com o mercado digital, já tinha muito tempo, muito tempo. Eu vendo vídeo, colocando em prática, indo com a minha força, sabe? E eu não conseguia chegar em lugar nenhum. E depois que eu ouvi assim, ouvi não, tá, gente? Perdão. Depois que eu senti no meu coração, para de ouvir eles, que eu vou te ensinar. Daquele momento em diante, eu nunca mais ouvi. Eu assisto pregação, testemunho, mas essa parte de trabalho eu nunca mais ouvi. E eu não estou dizendo que você não deve ouvir. Deus trata com cada pessoa de forma diferente, tá? Foi o meu caso. Eu nunca mais ouvi. E de lá pra cá, pessoal, Deus tem feito na minha vida algo extraordinário. Deus começou a me levantar na internet com um trabalho assim, que eu considero incrível, tá? Eu não sabia nada sobre viralização de conteúdo, nada sobre como crescer na internet. Eu não fiz nenhum curso, eu não estudei e simplesmente Deus foi me mostrando. Eu não estudei, meu povo. Deus foi revelando, Deus foi mostrando, Deus foi abrindo os meus olhos para ter mais noção, para eu observar mais os detalhes, como que viraliza, por que viralizou. Então, cada vídeo que passa pela minha For You, eu consigo olhar e pensar, nossa, viralizou por isso. Nossa, cresceu por isso. Então, assim, realmente foi algo que veio de Deus para mim. Deus, ele é extremamente
organizado e perfeito. E a minha vida simplesmente mudou, minha vida financeira. Eu nunca imaginei vender um produto para alguém conversar comigo e me pagar R$ 1.800 por um produto. Como que tu chegou nesse nível, né, de cobrar por um encontro, por uma mentoria, R$ 1.800 e as pessoas pagarem e sair dizendo que pagaria de novo? Gente, é Deus, realmente é Deus, tá? Porque eu não fiz nenhum curso, eu não fiz nenhum treinamento, nada do tipo. Depois que eu senti no meu coração, deixa que eu te ensino, eu deixei Deus fazer. E assim, tem sido surreal o que eu tenho vivido. E eu fiz mais uma oração essa semana, foi semana passada, até me emociona, tá, gente? Quando eu falo de Deus. Eu fiz uma oração e eu falei, Senhor, o Senhor sabe dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus projetos, mas eu tiro do meu coração e entrego nas tuas mãos agora. Eu não vou mais ficar ansiosa, eu não vou mais me preocupar com nada disso, está nas tuas mãos. E, gente, foi tão libertador para mim, foi muito libertador para mim, porque sim, eu continuo trabalhando, não é porque eu entreguei nas mãos de Deus que eu não faço mais nada. Mas, sabe, tu agora não é mais o centro, entende? Eu não sou mais o centro disso tudo, agora é Deus. Se Deus me guiar para cá, ok. Se Deus me guiar para cá, ok também. E eu sou extremamente, né, feliz com isso. A cada passo que eu dou, eu falo, Senhor, tá aqui, fiz errado, então me corrige. Porque, gente, é normal eu errar, você errar. Nós somos falhos, tá? Não cobra a perfeição de ninguém, porque isso é a pior coisa que um ser humano pode fazer com o outro, é exigir que o outro seja perfeito. Nós somos falhos. O que nos torna alguém que agrada o coração de Deus é justamente, ei, errei, ei, eu tratei alguém mal, ei, eu tô sendo horrível aqui. Senhor, tá aqui os meus problemas, me coloca de novo no lugar onde eu não devia ter saído, né? Me coloca de novo na tua presença. Então, eu fico assim, entre aspas, preocupada, né? Porque eu falo de Deus na internet, eu não vou deixar de falar, tá, gente? Apesar de o meu trabalho eu acabo misturando ali, mas eu não vou deixar de falar. Não tem como desassociar. Mas eu sei que às vezes as pessoas podem pensar, fala de Deus aqui, mas eu deixei uma mensagem e não me respondeu. Então, assim, não tem como eu justificar tudo, né? Não tem como eu ficar indo lá, mas foi por isso, foi por aquilo outro. A questão é, todo ser humano é falho. Então, não deposita, né, expectativas 1000% em mim nem em ninguém. Só em Jesus Cristo, Ele é o único perfeito. A questão é, eu sei que tem muita gente cansada, muita gente saturada do trabalho, da rotina, muitas vezes do casamento, de tudo, sabe? Você fez tantos planos, você criou tantas expectativas, você acreditou que seria de um jeito e está sendo totalmente diferente. Eu quero te falar que dá tempo, tá? Dá tempo de você pegar e falar, Senhor, até aqui eu fiz, daqui para frente faz, daqui para frente cuida. Agora há pouco uma aluna me procurou e falou, Nájila, ontem eu orei para Deus, tava tão cansada, tão triste, chateada, eu orei, chorei, e depois eu mexendo no celular, sem querer, eu publiquei um vídeo que tava no rascunho, e o vídeo tá viralizando. Não é eu sem querer, é Deus, sabe? Ela falou, nossa, foi Deus realmente, porque eu não ia publicar aquele vídeo. O vídeo já tá, acho que já passou de 200 mil visualizações. Então, olha como Deus é perfeito, mas não significa que Ele vai trabalhar desse jeito na sua vida. A forma que Ele trabalhou comigo, gente, foi uma forma que foi muito dolorida para mim. Porque por muito tempo eu orei por resposta, eu não tive. Por muito tempo eu orei por resultado e eu não tive. Só que hoje, olhando para trás, eu vejo que Deus sempre esteve comigo. Sempre Deus esteve comigo de uma forma sobrenatural. Nunca me faltou nada. No sentido de o suficiente para eu estar viva, o suficiente para eu não passar vergonha, nunca me faltou. E naquele tempo eu não conseguia ver. Eu só conseguia ver que estava faltando mais, faltando mais, faltando mais. Eu não conseguia entender que eu estava passando por um momento que só o suficiente era o que eu precisava para eu aprender. E hoje eu aprendi, parece que Deus me ensinou sobre tudo. Sobre finança, sobre mentalidade, sobre humildade, sobre caráter, sobre como ganhar dinheiro, sobre tudo, sabe? Foram anos, tá, gente? Foram anos que eu não precisava ter ficado anos. Aqui é um ponto importante. Fiquei anos por desobediência, eu fiquei anos porque o meu coração estava endurecido, eu fiquei anos, erro meu, tá? Você não precisa passar anos e anos aprendendo. Se eu tivesse lá atrás, quando eu sabia que estava fazendo algo errado, por exemplo, eu estava em um relacionamento, por exemplo, que eu não
queria estar com essa pessoa, então era um pecado que eu estava vivendo. E outras coisas, tá? Outros pensamentos pecaminosos, digamos assim. Sabia que era errado, mas eu não abandonava. Várias outras coisas que nós temos consciência, a gente não abandona. Então a gente fica querendo ter uma vida de erro, de enganação, uma vida com o coração totalmente contaminado. E ao mesmo tempo a gente quer ser aqui abençoado com as coisas de Deus. Então aqui, gente, ó, isso aqui, se você está vivendo isso aqui como eu vivi, você precisa começar a abrir mão do que? Dos seus erros, a abrir mão de quem você é. Se você tem um defeito, um pecado, algo ali que prejudica outras pessoas, que prejudica você, que está prejudicando o teu casamento, uma maldade, uma palavra ruim que você tem repetidamente usado contra alguém, você precisa abrir mão. Você começa a se limpar e querer se limpar, que Deus entra. Gente, depois que eu decidi que eu ia buscar Deus, independente da resposta, independente do sim, independente do não, Deus fez tudo, Deus fez além, Deus fez muito mais do que eu podia imaginar e tem feito, e eu tenho certeza que estou no início. Abandona os teus planos errados, tá? E começa a seguir os planos de Deus. Esses são perfeitos, gente. Não tenha pressa. Sei que é difícil ouvir isso, porque por quantas vezes eu estava com pressa, só queria comprar comida, só queria viver bem, eu só queria estar financeiramente bem, e alguém falava, não tenha pressa. Eu pensava, como que eu não vou ter pressa, Senhor? Eu tô aqui quase passando fome, né? Não tenho dinheiro nem para comprar um pão às vezes, e como que eu não vou ter pressa? E hoje eu entendo. Não é que você não tenha que ter pressa de passar por essa situação. Não tenha pressa de Deus fazer as coisas na sua vida na hora que não é para ser feito. Hoje eu entendo isso de uma forma muito clara. Quando eu pedi para Deus que eu queria resultado financeiro, eu pedi para Deus em um momento onde eu era extremamente vaidosa, extremamente arrogante, uma pessoa que queria se aparecer para as outras. Então imagina alguém com essas 3 características com dinheiro. Imagina a soberba que não ia nascer no coração dessa pessoa. Hoje eu tenho quase 1 milhão de seguidores, eu faço milhões de visualizações em um mês, ou em um dia, ou em 2 dias. Imagina eu com esse alcance tão grande, gente, com a mente poluída, querendo ser melhor que alguém, achando que isso foi porque eu sou incrivelmente incrível. Não, gente. Tudo tem a ver com a misericórdia de Deus. E quando você entender isso, você vai entender que o tempo dele é perfeito e não o seu. Tu acha que Deus não tem pressa de te livrar desse sofrimento? Deus tem pressa. Mas ele só vai te livrar quando você passar pelo processo. O processo é como se fosse um selo, assim. Um selo. É como se está carimbado em você. Pronto, ela não te abandona mais, Senhor, porque o Senhor entregou essa riqueza. Ela não vai destruir a família dela porque o Senhor entregou esse cargo. Essa pessoa aqui, ó, tá com selo já, ela passou. Essa pessoa, ela não vai acabar com a própria vida, com a própria saúde, se o Senhor entregar aqui o que ela tá pedindo. Ok, vou entregar. É mais ou menos isso, gente. É claro que eu tô falando aqui de algo que eu vivi, e a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus ninguém pode imaginar, ninguém pode sondar. É impossível sondar os pensamentos de Deus. O que eu estou falando é a forma que Deus agiu comigo, e eu tenho visto que Ele agiu com muitas pessoas assim também. Mas com você pode ser diferente. E para que você não tenha problemas com isso e divergência, busque ler a palavra de Deus e faça a oração. Talvez Deus queira falar com você de uma forma que Ele nunca falou com ninguém antes. Talvez Deus queira uma história para a tua vida que você não faz ideia. Então, para que você saiba disso sem confusão, sem dúvida, que a palavra de Deus ela não tem dúvida, ela não tem erro, começa a ler a palavra e faça oração. Conversa com Deus, conta para Ele todos os teus defeitos, tudo. Gente, eu sinto que Deus ama quando eu faço isso, quando eu derramo tudo. O que eu fiz, o meu coração, como que eu tô, e eu sinto como se fosse uma água, assim, sabe, purificando tudo, me renovando, perdoando e tudo mais. Então, façam isso. Não aceitem conviver com o mal, com o erro, com a destruição dentro de vocês. Ai, mas é porque eu sou assim. Gente, não. Nós não nascemos para ser ruim, nós não nascemos para ser egoísta, nós não nascemos para ser avarento, nós não nascemos para ser mentiroso, nós não nascemos para nada disso. Se você parar para pensar, você lá no fundo se incomoda quando você faz.
Lá no fundo você se incomoda quando você faz. Por quê? O Espírito Santo de Deus, ele tá ali, ó. Não, não era para estar fazendo isso. Tá errado, tá errado. Só para finalizar. Quando eu trabalhava aqui no Japão com venda de cosmético, eu vendia produto, né? E aqui no Japão não pode entrar. Não é que eu tava cometendo um crime, né? Mas não pode entrar. Acho que era até um crime, né? Não chega a ser grave porque não era remédio, não era nenhum tipo de coisa assim ilícita. A questão é, eu também senti no meu coração, para de vender cosmético. Eu pensei, gente, a minha renda vem do cosmético. Se eu parar de vender cosmético, como que eu vou conseguir, né, me sustentar aqui no Japão? Mas eu segui e parei de vender cosmético. E, gente, hoje eu tenho meus produtos, eu não gasto nada, nem para comprar, nem para enviar, nem para nada. Todos os meus produtos eu mesma faço, eu mesma crio. Então, Deus honra. Se Deus te pedir para deixar uma coisa, Ele honra. Se Deus te pedir para abandonar, seja lá o que for, Ele honra. Se Deus te pedir para fazer algo que está doendo em você demais, deixar, já passei por isso, tá, gente? Se Deus pedir, deixa. É fácil falar, né? O difícil é a gente fazer. Por isso que você precisa orar, porque a guerra ela é espiritual. Uma palavra que sai da minha boca não consegue te convencer, mas a palavra que está na Bíblia consegue. A palavra que está na Bíblia ela consegue te convencer de toda a vontade de Deus. Por quê? Porque é o próprio Espírito Santo te convencendo, não sou eu. Eu sou uma pessoa. Se eu te convencer agora, provavelmente mais tarde você já vai mudar de ideia, se você não alicerçar isso em Deus. Mas se o Espírito Santo te convencer, você está convencido. Então, para de ficar se alimentando através do que os outros já comeu. Sabe, gente? Não é que nós não podemos ouvir uma palavra igual vocês estão ouvindo aqui através desse vídeo. A questão é, não se alimente só disso. Não tá certo. Você não pode viver se alimentando do que o outro se alimentou. O que eu tô trazendo para vocês é com base no que eu li, no meu processo, no que eu chorei, no que eu jejuei, no que eu fiz. Não no que eu fiz assim, eu fiz, né? No que eu fiz no sentido de querer a minha mudança também. Mas então você precisa da sua vez. Sai um pouco da internet e vai pro teu quarto orar. Lê a palavra de Deus, jejua. Depois eu faço um vídeo sobre jejum aqui. E é isso, meus amores. Comecem a deixar de lado o que vocês tanto querem para começar a entender o que Deus quer e começar a andar sentido a isso. Se tu perder tudo, com Deus tu não perdeu nada. Se tu tiver com Deus, até o que tu perdeu, tu ganhou. Isso é incrível, gente. Eu mesma não imagino a minha vida longe da presença de Deus por conta de tudo, né? Primeiramente da salvação e depois porque não tem que ter medo com Deus. Mas fulano acreditava em Deus e nem tá mais aqui. Fulano tinha tanta fé e partiu. Gente, a vida não acaba aqui, né? Que ilusão é essa? A vida não acaba aqui. Se Deus diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, eu não creio que seja só nesse plano. Se não cooperar aqui, meu povo, vai cooperar lá no céu. Então é nisso que nós temos que crer, é nisso que nós temos que alicerçar a nossa fé. Porque senão a gente fica igual todo mundo, sabe? Com fé, mais um pouco aqui, aqui não, só aqui. Eu tenho fé só aqui, mas aqui eu não tenho. Não, nós temos que ter fé em tudo, no bem, no mal, no momento bom, no momento ruim, no momento que está crescendo, no momento da crise. Então, essa é a fé que alegra o coração de Deus, tá bom? Beijo, tchau!